para entrosar com o grupo, não deu tempo. Já falei muito disso, acho que a diretoria errou muito. Tirar o Dorival e colocar o Vitor Pereira. E não é por causa da derrota, não. E não é uma questão de colocar o Vitor Pereira, né? Eu concordo com você, eu acho que assim, o erro foi tirar o Dorival. Porque não jogou com alto rendimento. Enfim, a gente vai voltar. Já falei sobre isso, aqui mas assim, desde antes. Eu acho que o Gabigol, assim, ele tá certo como líder, trazer uma atmosfera melhor. É o grande jogador, o craque tem que fazer isso mesmo. A voz escutada, assumir, realmente, sim. Para ali, dá a cara, dá a entrevista, tenta apaziguar. Só que os comentários que foram feitos sobre o ambiente também veio deles. Porque quando o treinador vai na coletiva e fala que precisa de reforços, é que ele já detectou falhas no grupo. Então, ele deu argumento para que todo mundo comentasse. Quando alguns atletas vão e também dão uma entrevista dizendo que não estão entendendo, a gente começa a especular, o que está acontecendo? E principalmente o Vidal, que ficou o ano todo com o Dorival e não teve esse comportamento e não era titular. Sim. Não foi titular. Jogou alguns jogos, entrou em alguns, mas nunca teve esse comportamento. E tem aquele comportamento e antes ainda dá uma entrevista dizendo, Colo-Colo, tô aqui, vem me buscar que eu jogo a Libertadores. Então, assim, eu já briguei muito com o pessoal da imprensa, já tive embate, teve cara que deturpou a minha imagem, eu tive problemas. Eu sei o que o jogador passa também, porque às vezes aumentam demais. Sim. Só que eu tô aqui sentado e eu continuo sendo um ex-atleta. Hoje eu sou um comentarista daquilo que eles me passam. Sim. E o que me passaram foi que o ambiente não estava bom. Porque o Vidal jogar aquela chuteira daquele jeito e dar uma declaração... Tanto é que o Flamengo mutou ele. Ou não mutou? Mutou. Se mutou é porque ele teve um comportamento errado. Tô errado, Pascoal? Não, tá certo. E assim, e o treinador deu declaração e alguns jogadores deram declaração e o rendimento do campo me mostra que a coisa não está encaixada. Então, assim... porque tem jogador que fica meio bravo com a gente, sabia? É lógico. Fica bravinho, assim, os caras parecem que não jogaram bola. Não, tá tudo ótimo. Parece que os caras não jogaram bola. Eu não tenho uma linha de criticar, desrespeitar nenhum jogador de futebol, porque eu fui. Eu respeito todos eles e a minha crítica é sempre construtiva em cima daquilo que eu enxerguei. Eu não estou falando do caráter de ninguém. Eu estou falando do ambiente que eu estou vendo. E o ambiente não está legal no Flamengo. Apesar da declaração do... É que vocês da imprensa, Pascoal, vocês da imprensa são terríveis. Não, eu acho que o Gabigol está vestido na camisa 10. Né? Ele finalmente se comportou como camisa 10, como o presidente pediu para ele. Né? Para vestir a camisa 10, você tem que ter outro tipo de comportamento. Aquele comportamento que você tinha não interessa para vestir a camisa 10. Você vê, não está mais com o cabelo platinado. Mas aí não tem nada a ver, Está jogando... né? mas está tudo incorporado. Tudo incorporado. Ele está mais para o jogador dos anos 80, 90 do que para o jogador de 2022. É a chuteira preta, é o cabelo arrumado, é a declaração que ele dá depois do jogo. Tudo faz parte do... Já a parte do carnaval, tudo faz parte do enredo. Deu para reparar? Tudo faz parte do enredo. Qual é o enredo? Gabigol, camisa 10, craque do time, leva a camisa do Zico. Tudo isso está dentro do panorama. E ontem ele teve uma ação... O Gabigol só tem 24 anos, 25 anos no máximo. Veja qual é a idade dele. Se tiver 25 anos, é barbada. Então, o que ele faz? Ele incorpora tudo isso. Acho que é 26. Né? Ele tira... 26. Sabe o que ele fez? 26. 26. Ele tirou a pressão do treinador. Tentou. Tirar a pressão do treinador. Certo. O torcedor. É o Gabigol. O torcedor. É o Gabigol que está falando. Puxa, é o Gabigol. Ó. Ele falou que o treinador é legal, que os caras gostam dele no treino, que ele dá bom treino. Deu para entender? Sim. Então o que ele falou para o torcedor do Flamengo? A gente está com cara. Mas ele falou muito maior do que isso. Ele dizer que o treinador está lá no Flamengo e tal, eles vão fazer o que o treinador pede, isso é legal. Mas o que ele falou? Aqui quem manda é a camisa do Flamengo. Nós jogamos pelo Flamengo. E aqui vale a camisa do Flamengo. Então, gente, isso é o cara que é o capitão, é o cara que é o camisa 10, é o cara que é o craque do time. Não jogou nada ontem. O Gabigol jogou nada, hein? Jogou nada. O Pedro jogou pra caramba. Ele jogou nada, o Gabigol, ontem. Tem que falar a real. Jogou nada, mas teve postura.
Teve postura. Isso é interessante. E o Flamengo... Isso vai contra a imagem deles também, né, Pascoal? Porque o que parece que irrita o Gabigol, e quando ele fala assim, toda hora a mesma coisa, é porque isso aconteceu com o Rogério Ceni, aconteceu com o Renato em um momento, aconteceu com o Domi, com o Paulo Souza. E eu acho então, que é porque tem muita gente da imprensa como um todo falando desse ambiente. Isso, agora vem com o Vitor. Então, assim, parece ser... É porque quando ele fala que cansa, é assim, dele, quando o Flamengo não joga bem, esquece um pouco a questão técnica, tática, e aí é mau relacionamento com o treinador, seja por vários motivos. Né? Então, a gente já viu isso acontecer no Flamengo. Então, quando o Flamengo teve sucesso, então com o Jorge Jesus, o time rendia e o relacionamento era ótimo, né? E aí a gente vai tentar fazer o melhor porque a instituição é maior. E aí ele entra nesse questionamento de que, o relacionamento com o Vitor Pereira é muito bom, a gente se dá muito bem. É muito cedo para ele falar isso, Dani. É uma construção ainda. O Vitor está há um mês no Flamengo. Então, você não consegue ser melhor amigo de uma pessoa em um mês. Você entende, você aceita, você tenta conhecer. Mas quando o Gabigol fala, não, a gente gosta muito do Vitor Pereira, a gente confia muito nele, isso é realmente para passar para a imprensa que esse assunto cansou, né? Porque é muito pouco tempo. O Dorival, por exemplo, o Dorival passou no Flamengo, os jogadores têm um respeito por ele, uma admiração. Isso foi construído. Eu sempre falei isso. O Vitor Pereira, além da questão tática que ele vai trabalhar, a gente pode entender se ele é bom treinador para o Flamengo ou não, ele teria que construir essa relação. E aí, em cima do que o Zinho falou que a gente teve lá dentro, as informações que vieram do Vitor no Corinthians, e os atletas se falam, eles se colocam no lugar, não são as melhores. Então é lógico, quando o treinador faz aquele movimento, sai do Corinthians daquela forma e vai para um outro clube, os jogadores do Flamengo vão recebê-lo pelo tamanho da instituição, como o Gabigol falou. Mas a confiança, aquele elo que é criado no meio dos atletas de comissão técnica para as coisas funcionarem, isso com o Vitor Pereira teria que ser muito bem construído o relacionamento pela história que os jogadores escutavam de jogadores do Corinthians, que a gente vai acompanhar também o depoimento do Fagner. Vamos. Então, é uma relação. Eu não acredito que o Flamengo jogou mal ou perdeu, porque os jogadores não gostam da pessoa Vitor Pereira. E isso é muito cedo. Mas que eles não estão entendendo a maneira como o Vitor quer jogar. E o Vitor também ainda não entendeu como ele pode melhor extrair desses jogadores. Isso, para mim, é muito claro. Para mim, tem uma visão muito clara. De quê? Qual jogo o Flamengo jogou bem antes da partida contra o Al Hilal ontem? Qual jogo o Flamengo jogou bem? Qual jogo o Flamengo jogou bem? E o Flamengo jogou... fez... Jogou 5 jogos. Acho que 3 jogos com o time principal. Não, 5 jogou jogos, bem. 3, 4 jogos. Jogou bem. Nenhum. É que não é muito parâmetro, né? Não é parâmetro. Sim, mas não jogou. Então, Mas não jogou. eu ia porque falar meteu da 5-0 no Nova Iguaçu. Exato, com um time mesclado. Ele começou com metade time titular e depois a questão é que o único confronto... Aí meteu 4 também, acho que na Portuguesa. Eu ia lembrar desse jogo. É que o único confronto real que existiu, pensando em nível técnico, para o Flamengo antes da final do Mundial foi com o Palmeiras. Jogou melhor contra o Palmeiras do que no Mundial. A grande avaliação do torcedor do Flamengo era o Palmeiras. Vamos ver como é que o time vai reagir contra o Palmeiras. E perto do que jogou ontem... Não, jogou melhor contra o Palmeiras do que ontem. Jogou melhor do que ontem. Agora, as situações do jogo ontem... A gente que... Você é da bola há muito tempo, você trabalhou lá dentro do futebol também, e a gente, como ex-atleta, momentos do jogo, situações que acontecem no jogo, complicam esse rendimento. Você tomar o gol logo no início, numa decisão que você é o grande favorito, aí você tem que se recuperar. Aí um time bem armado, bem montado, que é o do Al Hilal. O Flamengo teve dificuldade. Muito bem arrumado. Aí o Flamengo consegue o empate. Eu falei pro Capita, falei, Capita, por mim acabava o primeiro tempo. Sim. Porque o Flamengo tá com essa coisa que ele é o favorito, tem que ir ganhar de qualquer jeito. Não, empatou. Tem mais 45 minutos. Aí sabe? Toma o gol falta essa coisa. Toma o gol e é expulso. Isso muda o jogo. Contribui para o time jogar mal como jogou. Agora, aí vem o treinador e mexe mal, piorou. Assim, a contribuição do treinador foi enorme. Sim. Na minha avaliação. Eu também acho. Começa com o lateral esquerdo.
Você tem os caras experientes, os caras que têm rodagem, os caras que já ganharam títulos internacionais, eles sabem muito melhor. A gente tem 2 caras aqui que ganharam, campeão do mundo, aquele é campeão do mundo com o Corinthians, esse é campeão do mundo com a seleção brasileira. Então, para mim, falar isso é muito fácil. Os caras rodados, os caras que são experientes, os caras malandro da bola, como eles dizem, os próprios jogadores, esses caras têm que estar em campo. É lógico. Felipe Luiz, não tô legal, professor, mas você vai começar. Por quê? Porque assim, vai a bola nele, entendeu? E não é nem só isso, Pascoal, é a questão do sistema defensivo mesmo. A gente falou ontem, 7 gols em 2 jogos. O Felipe dá mais proteção. Sabe como se comportar, Aí, vira o jogo. O treinador faz um banzé do gato. Fez um banzé do gato no meio campo do Flamengo. Primeiro ele tirou o debochado, depois ele tirou o Everton Ribeiro. E aí quem ia armar o time? Gabigol vem buscar a bola aqui no volante. É isso aí, nação. É o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, né, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. O canal tá começando agora, então todo like aí é muito bem-vindo. Comente aqui embaixo também o que você achou dessas críticas que o Zinho fez, né, ao Flamengo. A gente sabe que é início de temporada, mas realmente eu acho que houve aí uma falha da nossa diretoria, né, em fazer essa troca do Dorival e principalmente não antecipar essa preparação, né, para essas disputas de campeonato que a gente teve agora no início do ano. Acho que se era para tirar o Dorival Júnior, que já estava ali, mesmo que o time não jogando tão bem, mas estava ali, né, encaixando ali um padrão de jogo, os jogadores já estavam adaptados, né, ao estilo de jogo do Dorival. Se fosse para fazer essa troca, que tivesse feito ainda em dezembro e que também já começasse essa preparação ainda em dezembro, né, para dar tempo para os jogadores de assimilar as novas ideias do treinador. No caso, o Vitor Pereira não dava para ver no início de dezembro, só final de dezembro, início de janeiro. Então, nesse caso, eu acho que se era para fazer a troca, que tivesse procurado um treinador diferente, que pudesse vir antes e que pudesse o time assimilar essas ideias antes. Eu acho que houve pouco tempo de preparação. Eu acho que não foi a questão muito física, né, que pegou nesse jogo contra o Al Hilal, mas mais a questão mesmo de entrosamento ali com as ideias do novo treinador. A gente viu, né, o que o treinador do Al Hilal falou, que os volantes do Flamengo, o meio campo do Flamengo não marca, então você tem aquele time ali com Arrascaeta, Ribeiro, Pedro e Gabigol na frente ali, não são muito de marcar, e aí acaba que fica sobrecarregando tanto o Gerson quanto o Thiago Maia, e a gente sabe que o Gerson também não é aquele jogador da correria como era o João Gomes, né? Então acaba que fica sobrecarregando os dois. Então eu acho que houve um erro aí de preparação por parte da diretoria, que deveria ter dado mais tempo, antecipando, no caso, a vinda do treinador, né? Sei lá, pagando alguma multa pro Corinthians, ou que trouxesse outro treinador e que desse mais tempo de preparação para esses campeonatos. Só que agora já foi Supercopa, já foi Mundial, e agora é juntar os cacos e se preparar bem para que a Recopa também não escape, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado aí. Se inscreva se ainda não é inscrito, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Valeu!